Tendências e Debates sem Carlos Lopes. Está aí o Carlos Lopes, está no Porto, ouvinte assíduo deste espaço, acompanha na Rádio Nacional de Angola pela internet, está exatamente a ouvir a nossa emissão, está no Porto, na cidade invicta. Carlos Lopes, muito bom dia. Vamos então ouvir os seus subsídios para este debate. Muito bom dia. Permita-me cumprimentá-lo a si, os seus distintos convidados, a todos os ouvintes da Rádio Nacional. E devo dizer que está um Porto belíssimo, com sol, com calor, e por isso é um convite para começarem a viajar até Portugal. Mas o tema principal é realmente a reestruturação da Sonangol, e eu começaria por duas questões que eu trago ao debate. A primeira, parece-me uma reunião... Reestruturação do setor petrolífero angolano, não é? Exatamente. Por isso, houve uma reunião com os operadores, recentemente, há 2 dias, creio eu, ou ontem, em que se questionou, entre outros temas, a tentativa de baixar o custo de produção para valores próximos. Atualmente situam-se entre os 14, 15 dólares para quase 5 dólares, o que é um esforço bastante grande. E isso tem componentes interessantes, porque os operadores andam nos últimos anos a queixarem-se de duplas tributações, de um excessivo de tributação da parte do Estado angolano em relação às parcas receitas, a divisão das receitas, o que tem provocado ainda por cima que a exploração em águas profundas é muito mais cara, implica investimentos de capital muito avultados e resultados de médio e longo prazo mais prolongados. Por isso, essa foi uma das situações. A outra situação, que é uma preocupação de todos nós, nos últimos tempos tem-se falado também numa dívida de milhões de incalculáveis, avançam-se até valores de 50 mil milhões, que também já houve um comunicado a desmentir esse valor, mas também não refere exatamente qual é a dívida e saber o que é que se vai fazer essa dívida. Tudo o que parece com esta reestruturação que foi dito durante o programa, a agência, todas as empresas que serem criadas vão ser empresas sadias nestes termos, não vão ter dívidas acumuladas, são novas. Mas para onde é que vão essas dívidas? Vão para as 17 subsidiárias? Vão para estas outras empresas? Ou seja, vai-se criar uma Sonangol boa, uma Sonangol má? Vai haver aqui uma reestruturação também a nível de dívidas. E quando fazemos uma reestruturação e temos uma preocupação em que o preço do barril de petróleo nos próximos tempos vai situar-se numa média do Brent entre 50 a 55, quando já ouvimos o responsável da indústria petrolífera angolana dizer que o ideal seria para nós termos valores acima de 80 dólares, isso vai ser muito, muito difícil de alcançar, vamos ter uma reestruturação a nível pessoal. Já se falou aí transferências da Sonangol para tal agência, mas também haverá essencialmente uma diminuição de recursos humanos. Haverá aqui despedimentos coletivos que efetivamente é preciso falar nestas coisas reais. E eu gostaria que neste programa fosse também referido a esse tipo de situação. Para terminar, também temos que ver de que continua pendente e vai durante algum tempo ser discutível também como foi feita esta mesma nomeação da engenheira Isabel dos Santos. E isto também é uma situação premente e que a sociedade civil angolana vai continuar atenta. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Está também Tito Augusto em Saurimo, em linha. Bom dia. Sim, bom dia para si, bom dia para todos os nossos convidados. Portanto, tem receio de que haja despedimentos. Nesta altura, nós, como eu disse, nós estamos numa fase de fazer um diagnóstico aprofundado. O modelo foi aprovado recentemente, nós estamos a fazer um diagnóstico. Estamos cientes, como a Sonangol sempre esteve, do seu papel na sociedade angolana, não só como fonte de rendimento, mas também no número de pessoas que tem contratadas, e é uma preocupação social que não vai ser alterada. Portanto, não vai haver despedimento pessoal. Neste momento, nós estamos ainda a fazer um estudo, não posso dizer que vai haver, não. Isso está em aberto. Nós estamos a levar todas as considerações para nos tornarmos uma empresa mais eficiente. Tem estrutura muito pesada, tem excesso de trabalhadores?
O que eu posso dizer nesse sentido é o seguinte: a partir do momento que há uma separação das empresas, por exemplo, para as empresas que prestam serviços de apoio, para as empresas que são das áreas não-core e algumas que talvez até possam ser autonomizadas, há uma oportunidade de uma participação mais intensiva por parte dos empreendedores angolanos. E essas pessoas que vão ter uma oportunidade de participar vão precisar de pessoas. Bem, essas empresas também estão a despedir pessoal, as petrolíferas sobretudo. Já ouvimos denúncias quer da UNTA e quer da AIA. Não, eu estou a falar de prestadoras de serviços que queiram vir ao mercado para competir em pé de igualdade, como foi falado antes. Há empresas que estão a querer fazer isso, não têm esta oportunidade. Queremos crescer o conteúdo local. Essas empresas vão precisar de pessoal especializado que, neste momento, alguns deles estão a trabalhar para Sonangol. Então, há muito melhor do que falar em despedimentos e as pessoas não terem emprego, é que vai-se criar oportunidades de pessoas trabalharem, mas não necessariamente como funcionários da Sonangol. Porque a Sonangol não pode nem deve ser a única empregadora no setor. Não é? Vai continuar sempre com o seu papel crítico, mas há oportunidade de outras empresas também juntarem-se ao setor e principalmente empresas angolanas. Vamos agora ouvir a senhora José de Oliveira, depois o economista Emílio Londa, reflexões à volta de algumas pistas deixadas aqui pelos nossos ouvintes, tudo ainda à volta dessa reestruturação. Eu, antes de falar aqui em algumas questões que os ouvintes levantaram, queria, como não tive a oportunidade de chamar a atenção para as questões que o Emílio levantou, do setor, que se tem de analisar o setor energético global e que devia haver um Conselho Nacional de Segurança Energética. Por outras palavras, quem deve cuidar da segurança energética? Eu penso que isso é um aspecto fundamental e que eu penso que esta reestruturação do setor petrolífero e como o setor elétrico também tem estado em reestruturação e em transformação, acho que daqui a um ano ou dois é possível começar a pensar e criar, de facto, uma estrutura talvez simples, que junte e que una o setor energético nacional, os petróleos e o gás à eletricidade. São setores que nem sempre trabalharam unidos. Houve alturas do país que trabalharam mais unidos, outras, aliás, chegou a haver o Ministério da Energia e Petróleos. Bem, depois voltou a separar-se, mas é de facto fundamental, até por questões e a longo prazo. Qualquer dos dois setores tem de trabalhar a longo prazo. E, nomeadamente, um caso concreto, que é o setor elétrico quer ter centrais térmicas a gás, vai ter uma no Soio já e quer ter mais, a sul de Luanda, portanto, onde há aspectos de longo prazo e de estratégias que há que implementar, porque nós sabemos que temos bastante gás descoberto agora na bacia do Quanço. Mas, portanto, isso era só para ressaltar. Um dia pode-se vir aqui, se calhar, e discutir isto acho que justifica uma mesa redonda, se falar nestes aspectos globais da energia junto a petróleos ou à eletricidade, digamos assim. Agora, indo às questões postas pelos ouvintes, eu primeiro queria chamar a atenção, e que sei que causou um certo ruído, uma notícia que apareceu das imparidades técnicas da Sonangol, que poderiam chegar a 50 mil milhões. A primeira questão... A notícia foi desmentida. Sim, mas mesmo sem... Não é isso, Sra. Administradora? Sim. De facto, não há bases para esta notícia. Mas mesmo sem ouvir o desmentido, há duas questões que eu queria pôr. Uma, mal vi o número, tive grandes dúvidas em relação, porque conheço o setor, tive grandes dúvidas em relação a esse número apresentado. Segundo, as imparidades técnicas podem acontecer e oscilam. Imparidades técnicas não são dívidas propriamente. Podem ser ativos sobreavaliados, podem ser uma data de coisas. Portanto, não há que ter... O Carlos Lopes pôs o problema para onde é que vai-se criar uma Sonangol limpa, onde é que se vai arrumar essas dívidas. Os valores que se vierem a apurar de imparidades técnicas podem ser absorvidos. Olhe, por exemplo, facilmente, se o preço do petróleo subir, é facílimo absorver imparidades técnicas e, portanto, as pessoas acho que não há que dar grande importância, e primeiro porque o valor deve
está com certeza muito inflacionado e não diz respeito a dívidas. O Tiago Augusto levantou os problemas que esta reestruturação, que impacto vai ter na população angolana. Se o setor petrolífero melhorar a sua eficiência, aumentar o conteúdo nacional, baixar custos de produção, claro que isso tem impacto na população angolana, porque o setor petrolífero é a maior fonte de riqueza e de receitas para investimentos e para a vida do país. Portanto, tem sempre, direto ou indiretamente, impacto positivo na população. O Tiago Almeida levantou a ideia da agência para quê, que vai aumentar os custos. Não poria muito em termos de custos, que a agência não vai ser muito grande. O meu problema em relação à agência é que, de facto, ao isolar-se a Sonangol EP e tornando-a só concessionária, ela não me parece necessária como órgão regulador, porque durante essa atividade reguladora podia ser desenvolvida pela concessionária e pelo Ministério. Há um aspecto que vai ser posto na agência, já foi anunciado publicamente, que é a questão de conflitos intersetoriais. Este é um aspecto, é uma realidade. A realidade nacional diz-nos que há, de facto, várias vezes conflitos e nem sempre têm sido bem tratados e bem resolvidos. Mas, olhando para o modelo que está criado, eu punha, e conhecendo a tradição do país em que os conflitos só se resolvem na cúpula ou muito perto da cúpula, eu punha a solução de conflitos intersetoriais no COSAP, e embora não se conheça plenamente como vai ser a estrutura do COSAP, sabe-se apenas que vai ser uma estrutura simples. A minha ideia é que o COSAP devia ter essa estrutura simples, devia constituir-se em secretariado técnico, porque prevê-se que o COSAP reúna periodicamente, ou de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6. Eu acho que ele vai precisar de reunir mais, pelo menos nos primeiros anos, vai precisar de reunir, se calhar, mensalmente, com as coisas que vão ser atribuídas de aprovação de investimentos, de alterações, de grandes decisões. E para que as coisas cheguem em condições de ser decididas, é preciso, de facto, um secretariado técnico que até pode trabalhar muitas vezes com consultores, não só com membros efetivos, mas tem de ser gente sénior, que não esteja ligada a nenhuma das entidades não esteja ligada diretamente a nenhuma das entidades sobre as quais vai decidir. Portanto, o seu trabalho de análise e de preparação seria para preparar os dossiês para a decisão final. Em relação às falhas anteriores da Sonangol, que é uma coisa que eu tenho ouvido mais diversos comentários, não só ouvia antes como ouço agora. Eu acho que a principal falha da Sonangol transformou-se, agigantou-se e ficou tão grande que a certa altura era difícil a sua gestão eficiente. Acho que é a maior lição. E isto mesmo num país desenvolvido, onde há meios humanos e técnicos, as grandes empresas, muitas vezes, que começam bem, sofrem problemas de crescimento. E num país subdesenvolvido, com muitas carências técnicas e humanas, isto é bastante mais fácil que esses problemas surjam. Portanto, acho que essa é talvez a primeira lição que a gente deva tirar para o futuro do país, é nunca mais criar uma empresa de dimensões tão grandes e com tantas áreas distintas como a Sonangol. Sonangol era um conglomerado, que se chama em termos económicos um conglomerado, fazia tudo e mais alguma coisa. Isto tem algumas razões históricas, tem decisões políticas, que há muita coisa que a Sonangol se pôs a fazer, que a decisão, é preciso lembrarmos que a decisão não foi da Sonangol, foi política, veio de fora, portanto, algumas dessas coisas já estavam a ser retiradas, mas eu acho que esta é a principal conclusão. Eu diria, acompanhando como acompanho o setor, diria que há talvez um outro aspecto que a Sonangol, não foi só a Sonangol, as companhias de petróleo sofreram um bocado no tempo das vacas gordas, não faziam contas às vezes devidamente, não calculavam rácios e portanto
as coisas ficavam mais caras e eram mais dispendiosas. Por isto não é só um problema da Sonangol, as próprias petrolíferas, agora quando veio a crise, foram analisar despesas e ficaram muito surpresas como é que tinham determinado número de despesas. Penso que no caso da Sonangol, talvez isso tenha tido maior impacto, não é? Porque de facto, devido ao seu gigantismo. Ok. Emílio Londa, economista. Obrigado. Eu concordo que os problemas anteriores da Sonangol não devem ser discutidos ou não vale muito a pena discutir tanto no detalhe, mas aqui alguns aspectos macros que eu penso que vale a pena apresentar como fundamento até para o processo atual. O processo atual é importante, é necessário, é oportuno. Por quê? Porque a Sonangol tem tido alguns avanços e recuos em termos de exploração. Por exemplo, não é? A Sonangol recentemente abandonou alguns campos petrolíferos, quando sabemos que a principal missão da Sonangol é explorar petróleo. Portanto, este é um sinal de que alguma coisa não ia bem. É o tema da refinação, ou seja, a refinaria de Lubito está há alguns anos, já há muitos anos, sem ir efetivamente para frente. Isto é outro sinal de que a Sonangol precisa de alguma reforma. Também a questão do valor da Sonangol, a questão do valor efetivo da Sonangol, valia em função da sua função concessionária ou a Sonangol valia em função da sua eficiência? Portanto, a dada altura, colocou-se aqui questões relativamente à capacidade da Sonangol de produzir lucros, porque ele tem uma percentagem que ganha pela função de concessionária, mas a função concessionária não é o core da Sonangol. Um outro motivo de reforma que justifica esse processo é o equilíbrio na relação entre o Estado e a Sonangol. O José Oliveira referiu de certa forma, mas a relação Estado-Sonangol está nos últimos anos de tal forma que preocupa qualquer uma das partes, por isso é fundamental que isto ocorra. Relativamente às imparidades, eu não estou muito de acordo, José Oliveira. Primeiro, diria que estou de acordo que imparidades não são dívidas. As dívidas da Sonangol são mais ou menos conhecidas porque o FMI tem publicado, que é algo em torno de 14 mil milhões de dólares. E aqui é relevante saber para onde é que vão as dívidas, não é? Porque na discussão da separação da Sonangol em 5 entidades, mesmo que coloquemos a agência de parte, ficam 4 entidades, precisamos saber qual das entidades é que vai arcar com as dívidas da Sonangol e em que percentagem. Provavelmente haverá aqui um processo de rateio da dívida. Voltando às imparidades, isto é um problema importante, é um problema sério, porque uma imparidade é uma situação em que aquilo que está registrado na contabilidade da empresa não corresponde ao valor real do ativo. Portanto, provavelmente não sendo verdade que as imparidades da Sonangol estejam em 50 mil milhões de dólares, mas certamente haverá a imparidade e o processo de auditoria e diagnóstico que a Sonangol tem sofrido nos últimos meses irá definir qual é o valor exato das imparidades. As imparidades vão afetar o capital social da Sonangol. E se tivermos, por exemplo, imparidades de 5 mil milhões de dólares, então o capital social da Sonangol reduz em 5 mil milhões de dólares, porque isso depois afeta os resultados de forma negativa. Portanto, é um tema importante e eu espero que daqui a algum tempo, quando o processo de diagnóstico estiver efetivamente finalizado, a Sonangol possa dizer então qual é o nível de imparidades, porque é sempre um custo de oportunidade que devemos aqui considerar. Outro tema que eu acho que é importante é a marca Sonangol, porque se dividimos aqui a Sonangol em 4 partes, e 4 partes que dependem do titular do Poder Executivo, entre elas não tem grande relação, então é necessário vermos aqui a questão da marca, a marca Sonangol. Eu penso que futuramente também o tema da marca Sonangol será suficientemente explicado. Por fim, eu diria que os receios que eu tenho, José Oliveira tem, não são uma expressão de desacordo com a reforma. A reforma já devia ter acontecido há mais tempo, não só uma reforma a nível da Sonangol, como do setor petrolífero e setor energético. Estamos totalmente de acordo e até felizes. Contudo, existem aqui alguns elementos que estão em falta, não é? Para além dos elementos que acabamos de referir sobre a definição de quem irá arcar com as dívidas, eventuais imparidades, tem a questão do próprio enquadramento na reforma do setor energético, não está claro. Não tem sido feita referência sobre o devido enquadramento, a questão do plano de investimentos, não é?
porque quando se pensa em reformar as instituições é porque já se sabe o que é que se irá investir. Quais são as grandes lacunas em termos de investimento? É no setor da produção, é no setor da pesquisa, é no setor da logística. Portanto, isto ainda não é suficientemente discutido. A questão do financiamento, de onde é que virá o financiamento? Teremos várias empresas, serão todas públicas? O Estado é que irá financiar? Será que haverá aqui espaço para financiamento privado? Será por a abertura do capital em bolsa? Será uma privatização direta? Portanto, a capital externo tem lugar, não tem lugar? Portanto, o tema de financiamento deve ser discutido. A questão da abrangência, o setor do gás natural tem sido analisado até aqui mais ou menos a reboque do setor petrolífero. Penso que já é a altura do gás natural ser visto de forma independente. Tanto no sentido, na ótica da exploração, começamos a pensar em explorar campos de gás natural não associado, quanto na ótica do consumo, porque o gás natural... O preço do gás não baixou no mercado internacional. O preço do gás baixou. O preço do gás baixou, tem baixado nos últimos anos, fruto do aumento da produção americana de gás, porque tem-se falado muito do petróleo de xisto, mas não temos prestado atenção no quanto aumentou a oferta de gás natural no mundo, que fez com que o preço tivesse baixado e, por outro lado, as oportunidades de comercialização também reduzissem, não é? Portanto, aqui temos o problema da viabilização do Angola LNG, e é um tema que deve ser também discutido no quadro do setor petrolífero e gás. O Angola LNG tem 3 fatores que afetam a sua viabilização. Primeiro, o próprio mercado, que recuou. Hoje temos mais procura do que antigamente. O segundo fator é o investimento. Acabou por se investir muito mais no projeto do que aquilo que estava inicialmente planeado. Desculpa? Já retomou a produção. Já retomou e retomou depois de um novo processo de investimento. Isto afeta a viabilidade. E o terceiro fator é o próprio atraso. Né? O projeto atrasou mais de 10 anos. Portanto, isto logo à partida afeta a viabilidade do projeto. Isto também deve ser equacionado neste debate. A questão da refinação, avança a refinaria do Soio, avança a refinaria de Lubito. Isto não é indiferente, porque a refinaria de Lubito, a princípio, pertence a Sonangol, mas a refinaria do Soio é de capitais privados, isso depois vai afetar a concorrência, tem a questão da colocação dos derivados, o mercado nacional consegue absorver os derivados que serão produzidos ou não? Como é que conseguimos colocar a nível da SADC? Não é? Temos aqui o mercado sul-africano, que é enorme. Podemos construir pipelines de gás natural que levam gás para a África do Sul, que levam gás para a Namíbia. Os pipelines são muito mais baratos do que o transporte por via de navios. Um acordo bilateral entre os Exatamente. Existe a SADC, a nível da SADC há muitos aspectos que têm espaço para discussão e já a será estratégia no âmbito multilateral. Exato. A estratégia energética deve ser considerada a nível também da SADC. Portanto, é o tema do gás natural, é o tema dos derivados de petróleo, é o tema da logística. O modelo logístico que temos tido tem sido baseado em navios, não é? Fruto dos anos de guerra que tivemos. A Sonangol, a dada altura, optou por armazenar o petróleo a nível de navios e porque não fazia muito sentido, era muito arriscado armazenar em terra. Mas o custo do armazenamento em navio hoje já não se justifica tanto, não é? Portanto, é necessário também redefinir a estratégia de armazenamento, a própria organização do setor como um todo. Portanto, são muitos aspectos que devem ser considerados nesse debate e que têm sido colocados de lado. E um outro aspecto que penso que é fundamental, o plano de saída, não é? Nós temos um país muito dependente do setor petrolífero, isso já sabemos todo, e temos uma Sonangol enorme que vamos agora redimensionar. Mas os anos de exploração de petróleo de Angola não vão para além de 20 anos, segundo os melhores dados em termos de reserva que a própria Sonangol produz. Portanto, se daqui a 20 anos ou 15 anos, considerando que o rácio reservas-produção não nos diz exatamente quando é que deixamos de produzir. Se daqui a 15 anos deixamos de explorar petróleo, precisamos de um plano de saída para essas pessoas todas que vão estar na indústria, para todo investimento que vier a ser feito, um plano de desmontagem das plataformas, mesmo em termos de ambiente, isto é relevante. Portanto, não devemos pensar só em como fazer agora investimento, mas o país deve saber, daqui a algum tempo, como é que iremos sair deste setor, não é? E para que setores é que vamos nos encaminhar? Já vamos ouvir a administradora executiva da Sonangol, Eunice de Carvalho. Antes, Carlos Pedro. Estamos a olhar para outros segmentos, para esse desafio da reestruturação do setor do... Ok, uma vez mais obrigado. Mas antes de passar para a sua questão,
eu queria fazer algumas notas, também para depois refletir sobre o que foi, digamos assim, debitado pelos nossos ouvintes. Eu gostaria de começar a minha abordagem, de facto, pela uma das linhas aqui do Emílio, e passando também pela algumas linhas do Oliveira. Ok. Muito obrigado. Reconciliador, muito bem. Para todos e continuarmos com a reconciliação. Muito obrigado. Vamos ao segundo bloco. Já temos a primeira participação. Muito bom dia. Muito bom dia. Meu nome é Carlos Lopes, estou ligado de Porto, de Portugal. Permitam-me cumprimentá-lo e os distintos convidados, os ouvintes da Rádio Eclésia. E o processo de reconciliação nacional, a paz, é um processo que, se nos relembrarmos da história recente, começou exatamente com a morte de um adversário político, do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. E surgiu o pensamento de quem se considerou vitorioso de que estaria em posição de ditar as regras da paz. E, infelizmente, para nós angolanos, há os agentes políticos que pensam que o processo de reconciliação nacional ainda possa estar assentar numa diferença entre aqueles que ganharam e aqueles que perderam, o que não é verdade. Num pensamento cristão de irmandade, em que nós consideramos que a paz é um bem essencial para o desenvolvimento do nosso país, nós temos que reconsiderar este mesmo processo. E por isso, reconciliar, criar uma paz social, é também respeitar o outro. E esse outro no seu pensamento, na sua forma de atuar. É um processo que o agente político tem uma grande responsabilidade. E por isso, quando existem situações de intolerância política, é porque efetivamente o agente político está a falhar neste mesmo processo, que é um processo com entraves. E cabe a nós, cidadãos, famílias, as igrejas, as associações, a sociedade civil viva, construirmos todos este mesmo processo para que consolidemos e criemos efetivamente a paz social. E com isso conseguimos efetivamente ter um país melhor, viver com dignidade, em que sejam respeitados os direitos do cidadão. Seja um bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Carlos Lopes, a partir do Porto, Portugal. Esta primeira intervenção neste segundo e último bloco. Daqui a pouco mais uma participação. Já como cidadão, eu tenho que saber que há coisas que eu, como religioso que sou, vejo a coisa na igreja, no conceito religioso, no conceito da cidadania e da nação. Mas as competições políticas que ocorrem ali devem ser entendidas como competições. Já para terminar, referendo? Não necessariamente como o que valida a reconciliação dos angolanos. Eu quero tentar dizer assim, para mim, como angolano, como cidadão desta pátria, eu tenho um orgulho dos angolanos, acredito tanto em nós, e sei que temos estado a fazer muito esforço, porque eu lhe digo desde já, o que está acontecendo no Ruanda, o que está a acontecer com os Tutsis, o que está a acontecer com Boko Haram na Nigéria, o que está a acontecer com essas situações todas, Angola não é um caso, não é? Para nós começarmos a diabolizar. Conclusão final, o meu ponto de vista é, vamos continuar a educar como igreja os nossos membros, políticos, famílias, e não só a procederem da forma mais correta. Mas não vamos ignorar, minha mensagem final, não vamos ignorar o facto de que até aqui é Beneza. Muito bem. Vitor, um minuto já para terminar. Um minuto. 1 minuto e meio. Bem, é assim, quer para o perdão, quer para a reconciliação, quer para essa coisa, é preciso primeiro sabermos que nós, dentro de nós, existe um campo de batalha também. E isso pende muito por vários lados, depende da circunstância. Falou-se aqui da justiça social. Sem justiça social não há paz. Não há paz. Eu não consigo chegar a uma família que o pai ou a mãe estão 6, 7 meses sem salários. Não é? Não tem como alimentar os seus filhos. Chegar lá, falar palavras bonitas. Dói até. E eu admiro
admiro os padres por causa dessa capacidade que eles têm todos os dias de falar do bem, falar da paz, falar da reconciliação. E é difícil, porque a gente vê famílias sofríveis. Eu tive uma experiência alguns domingos atrás. Acabou a missa e vieram até conosco lá. Tem um casal que está a fazer isso. Fomos lá. Graças a Deus conseguimos voltar a unir-nos, a acabar aquela guerra. Mas a gente sentiu ali o sofrimento que estava a passar. E o salário não cai. Eu penso que para mim, há reconciliação. Mas esse processo todo que se insiste em dizer, depende muito também do que os políticos fazem. O primeiro ouvinte falou, para que a paz chegasse, teve que morrer um adversário. Talvez seja essa a falha. Talvez a falha está ali. Como começou. Por isso que eu falo sempre na base. Eu, quando estou a falar das famílias, eu estou a querer falar da base. O princípio, às vezes, quando se começa mal, a árvore que nasce torta, cresce torta. Então, nós temos que definir isso. Agora, o perdão, como experiência, faz mais bem, desculpe-me, aquele que perdoa do que aquele que é perdoado. Quando alguém te ofende, quando alguém te faz mal e você perdoa, você sente-se melhor. Isto é por experiência. Tu te sentes melhor do que aquela pessoa que falhou. Porque aquela pessoa está à espera de uma atitude errada tua, de uma agressão tua. E quando você não faz isso, ele sente-se muito mal. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Cicato, e vamos terminar com o Frei, mas antes tem a palavra o doutor Cicato. Claro. Eu acho que vamos trabalhar no processo de reconciliação. Eu insisto, no processo de reconciliação. Podemos ter tido perdão, seguramente. Aliás, nos perdoamos, isso está claro. E mais do que claro, nós nos perdoamos. Mas aqui a mesma nota desde o princípio que nós, os angolanos, do ponto de vista cultural, nunca estivemos em divergência. Esse também é até assunto de estudo para acadêmicos, porque somos dos poucos povos que temos uma diferença étnica, mas não entramos em choques. Atenção, não confundir com algumas possíveis diferenças étnicas que nós tivemos, se assim podemos chamar, que não foram diferenças étnicas, foram diferenças políticas. Os políticos incutiram nesses grupos étnicos seus interesses e chocaram um contra o outro, absolutamente diferente. Agora, que é necessário nós trabalhemos, isso sim, todos os agentes políticos devem trabalhar. E aqui é importante, e aqui é preciso reformular, não se trata aqui de vencidos e vencedores. Eu acho que, como dizia alguém, vencidos fomos todos nós, perdedores também fomos todos nós, e vencedores também somos todos nós. Acho que é necessário levar esse espírito mais para cima, que é necessário, que é incutir na mente de todos que aquilo passou. Agora, que nós, em vários aspectos, somos reconciliados, é uma realidade, mas nos outros aspectos não somos reconciliados, e mesmo a própria paz. Há situações, aliás, como essa que disse o Presley, por exemplo, não temos paz. Então um homem que está com fome na rua tem paz? Não está com paz. Agora, existem outros aspectos. Calamos as armas, que é a coisa mais importante. Precisamos cimentar. Eu tenho um pouco de cuidado. Desculpe só, não vai continuar. Esse exemplo que o Presley tirou não significa dizer que os angolanos todos estão sem emprego. Não, absolutamente não. Esses são casos que devem ser colocados como... Mas atenção, eles não são isolados. Sim, não são isolados. Nós estamos a dizer... Quer dizer, eu gosto muito de que quando as pessoas estejam a falar... Já estamos nas conclusões. Na relatividade... Já estamos nas conclusões. Ok. Na generalidade. Claro. É preciso ir devagar. Exatamente por isso, e eu tive o cuidado de mencionar que em muitos aspectos estamos reconciliados e em alguns não estamos reconciliados. Exatamente, pormenorizadamente, entrando nesses aspectos. Agora, naquilo que nós não estamos reconciliados, precisamos de trabalhar todos os atores. Daí que a minha proposta é exatamente esta. Para não haver esse espírito dos vencidos e vencedores, é preciso que se crie uma instituição, e pode-se definir as balizas nisto, uma instituição que o seu trabalho é exatamente isto. O Parlamento não tem essa missão. Não, o Parlamento Reverendo, não tem. peço desculpa, já estamos nas conclusões. Absolutamente não. É uma
instituição. Doutor Cicato, já para terminar, vamos passar a palavra ao Frei. Assim, o tempo está a apertar, rapidamente. Exatamente. Deve-se criar essa instituição, sou desta opinião, que congrega partidos políticos, líderes religiosos e líderes sociais. E acreditem em mim, vai funcionar essa instituição se for criada. E muitos dos problemas que nós hoje passamos para a estratégia política, que o reverendo disse, que são estratégia política, é diferente da inimizade política. E então isto poderá ser ultrapassado a partir da altura que vamos colocar um princípio fundamental, que é o interesse nacional. Muito bem. Nós hoje não metemos o interesse nacional, em alguns casos, à frente, metemos os interesses. Muito obrigado. Muito obrigado. Frei, faz favor, tenha a palavra. Sim, muito obrigado. Para concluir, queria antes referir-me à misericórdia, porque às vezes a gente também percebe muito mal a misericórdia. A misericórdia de Deus não supõe a banalização do mal e nem sequer a paz é o pacifismo. Quer dizer, a gente aceita tudo como estamos em paz, tudo aceita-se, ou para termos paz, então ninguém deve mais levantar a voz. Às vezes pensa-se que é assim que se preserva melhor a paz. Ninguém deve falar, por exemplo, da justiça quando para preservar a paz. É falso. Estraga-se a paz. A paz começa mesmo a ser completamente prejudicada quando se exclui o elemento de justiça na paz. E estando perante a misericórdia de Deus, todos nós devemos considerar, como já disse, todos parte do problema e agora parte da solução. E todos nós contribuímos de certa forma para o mal e contribuímos para que devemos agora contribuir para o bem. Todos nós. Não há um só santo que trouxe a paz, ou um só grupo que trouxe a paz, nem só uma pessoa só que fez guerra, ou um só grupo que fez guerra. Todos nós temos culpa também nisso, temos culpa, e agora temos de tomar atitude de construir a verdadeira paz. A verdadeira paz, uma paz que chegue às famílias, que chegue até no prato das pessoas. Vê-se que às vezes a paz não está chegando no prato de algumas pessoas. Então, acho que é preciso primeiro vermos que nós todos, ninguém foi mais santo. E todos nós tivemos culpas e ninguém mais santo. A reconciliação não se faz sozinho, faz-se com os outros. E por isso mesmo a paz não se conquista sozinho, conquista-se com os outros, é que haja um acordo. Então, nesse sentido, se nós formos por ali, então chegaremos àquilo que Santo Agostinho já há muitos anos disse, que a paz passa pela concórdia e a harmonia completa. E o shalom, de facto, hebraico, é muito maior do que o Ireneia do grego. De facto, a paz, o shalom laká do hebraico é muito profundo, é completo, é pleno. Portanto, a gente não pode reduzir-se ao calar das armas, não. A paz deve chegar a todas as pessoas e, inclusive, como disse, no prato muito obrigado. Todos nós. Muito obrigado.